Meus irmãos, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias. Primeiro nós só vamos visualizar o texto que nós vamos meditar esta noite. Ainda bem que os bancos já são bons, né? Nós vamos para 2 capítulos do livro de Apocalipse, capítulo 19 e 20. Nós vamos visualizar o texto. Eu não vou fazer a leitura dele todo, nós vamos lendo à medida que vamos progredindo. Assim eu acredito que nós vamos aproveitar melhor esse texto. Neste texto, nós começamos com uma cena chamada As Bodas do Cordeiro. Capítulo 19, quando ele fala do júbilo dos céus, ou no céu. Depois dessas bodas do Cordeiro, vamos a uma outra cena, uma cena de batalha, que nós já lemos aqui em 2 oportunidades. Dos versos 11 até o verso de número 21. Uma cena de batalha sangrenta. Eu vi a leitura conjunta aqui, quando terminou, teve gente fazendo assim, glup. Está errado alguma coisa aqui? Vai ligar o outro? Liguei agora. Eu percebi pessoas assim, depois que viram as aves comendo as carnes dos cadáveres. Está parecendo um pouco Machado de Assis aqui, eu não sei, né? É o Machado de Assis que fala, suri as carnes do meu cadáver, né? Veja, uma cena de batalha sangrenta com a vitória do Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. E depois nós vamos ver uma batalha diferente, bastante espiritual, que é a prisão de Satanás. A terceira cena, e a quarta cena, a cena do juízo de Deus, lá no final do capítulo de número 20. Nós vamos olhar para a palavra de Deus para estas cenas, e vamos descobrir alguma coisa que eu acredito ser uma das mais importantes para a vida cristã: a segurança do crente. As pessoas às vezes não leem Apocalipse porque elas ficam tão preocupadas com o que significam certas simbologias, e estão tão preocupadas em querer saber o que vai acontecer no futuro, que não percebem que este é um livro para o presente. Um livro para nós desfrutarmos de conforto no Senhor. Porque na final das contas, eu vou resumir para você, o livro de Apocalipse fala da vitória do Deus que nos ama. Do Deus que vai cuidar de nós, seja qual for a situação. Então eu quero ler para vocês apenas um versículo agora, e a gente vai desenvolver isto mais tarde. Capítulo 20, verso de número 9. As tropas de Satanás se reúnem e sitiam o povo de Deus. Marcharam então pela superfície da terra. Capítulo 20, verso 9. E sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. E então eles eram um grande número ao redor dos filhos de Deus. Parecia iminente a derrota dos filhos de Deus, quando de repente, diz o texto, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Nosso Deus, Ele nos guardará. Ele está conosco e quer que confiemos nele. É isso que esse texto nos fala. Nós vamos meditar nele, olhando para Cristo. Vamos orar mais uma vez. Pai, por vezes este livro se esconde de nós, nós não o investigamos. E com certeza, Pai, falta-nos convicção do Teu amor por nós, convicção que este livro Ele produz na sua igreja. Quero te pedir que o Senhor nos permita ter entendimento, ó Pai, desta passagem. Que ela alimente a nossa alma. Que cada irmão e irmã, ó Pai, caminhe nesta terra, ó Deus, com um olhar no alto. Todos nós possamos desfrutar da segurança que temos em Cristo Jesus. Nós te pedimos, por misericórdia, fale conosco, em nome dEle. Amém. Meus irmãos, é muito importante
que nós percebamos ou que nós, de fato, reconheçamos o que a Escritura fala sobre Jesus hoje. Jesus está no trono. O livro de Apocalipse é um livro sobre este Jesus. Abra aí comigo lá no capítulo de número 1, logo no capítulo de número 1. Ele diz assim, verso de número 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, diante do trono daquele que era, que é e que há de vir. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Este é um livro sobre Jesus Cristo o Rei. Os apóstolos se esmeraram com cuidado para dizer à igreja, depois da ascensão de Jesus, que ele assentou-se num alto e sublime trono. Nós precisamos de fato reconhecer que é isto que é a realidade. Meus irmãos, nosso Cristo está vivo. Está sentado à direita de Deus Pai e rege com cetro de ferro, nós lemos aqui há pouco. Todas as nações. Permitam-se entender que a vida não se resume ao que vemos e tocamos. Que não é o que você vai fazer amanhã, segunda-feira, no trabalho que realmente importa. Isso é importante, mas por um tempo. A nossa vida eterna está chegando. O tempo do fim se aproxima. Haverá de se iniciar uma nova etapa da existência. O dia eterno, a era eterna, a eternidade com Deus. Mas também sem Deus. O livro de Apocalipse é um livro para uma igreja sofredora, para uma igreja perseguida. Os apóstolos já tinham morrido. Segundo a tradição, Paulo foi decapitado fora da cidade, dos muros da cidade de Roma. Tiago, irmão do Senhor, já era morto. Pedro crucificado. O Tiago grande, também decapitado. Os apóstolos, só tinha João. Muitos na igreja tinham perdido parentes, filhos, pais. A igreja era perseguida, foram destituídas dos seus bens. Famílias perderam tudo que tinham construído ao longo de toda a sua vida. João está exilado na ilha de Pátimos. Seus discípulos mais próximos estavam sendo perseguidos, entre eles Policarpo de Esmirna. Irmãos, nós estamos falando para uma igreja sofredora, perseguida. E Deus está dizendo para eles: eu venci. Volte comigo aí no capítulo de número 2 ainda. No capítulo de número 2, é um bom exemplo. Apocalipse 2. Verso de número 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então, quando nós olhamos para a nossa realidade hoje, quando você olha para a sua realidade, às vezes perseguido no trabalho, às vezes mal entendido na família, e quando a gente olha para o nosso mundo, irmãos, quem foi aí na Bienal do Livro, chegou a ver lá um grande estante, né? Estande, perdão. Instante é tempo, né? Um grande estande da fé muçulmana. Panfletos dizendo de como Jesus é a mentira, de como Maomé é um profeta ainda maior.
E quando a gente olha para o Oriente Médio, onde igrejas são queimadas, pessoas são mortas por causa da fé. E quando a gente olha para as leis que são aprovadas nos congressos ao redor do mundo, em países não só como o nosso, mas nos Estados Unidos, que afrontam a palavra do Senhor. E quando a gente vê o cinema, a televisão, as novelas, a diversão, a música, e nós percebemos que parece que não tem lugar para a igreja neste mundo. E seus filhos estão nisso, vocês sabem muito bem. Nós estamos neste mundo que Jesus Cristo já adiantou, nos rodeia. Quando a gente olha para tudo isso, e quando as notícias do mensalão, que agora a gente acordou que o mensalão está sendo julgado, porque a gente estava torcendo pelas medalhas, né? Nós estávamos igual o Mutley da Esquadrilha da Fumaça, né? Medalha, 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 né? E agora, irmãos, nós vemos, por exemplo, no noticiário da corrupção, apesar de ele alegar a sua inocência, a um dos nomes diz assim: bispo fulano de tal, ex-líder da igreja tal. Parece que eles não nos amam, parece que não nos respeitam, parece que não nos querem neste mundo, parece que a nossa fé não tem valor para este mundo. Na conferência do Rio sobre o clima, eu acompanhei alguns debates pela internet. Foram ouvidos sociólogos, cientistas, escritores, mas nenhuma voz evangélica. Nós não temos ninguém que saiba nada sobre clima. Nós não podemos dizer nada sobre Deus não se agradar do modo como tratamos este planeta. Isso não importa. Isso não é científico. Quando a gente vê o mundo assim, a gente pensa: e aí? O que será da igreja? Será que nossos filhos vão seguir na igreja? Será que vão amar Jesus como nós amamos? Será que nós vamos sobreviver? Será que não haverá um dia em que a igreja será banida? Aí a gente tem que olhar para o Apocalipse e perceber que Deus é a nossa segurança. Nós não confiamos em carros, nós não confiamos em cavalos, a nossa confiança está no Senhor. A primeira cena é uma cena de regozijo. Na verdade, já é o final de uma grande trama. Deixa eu explicar uma coisa sobre Apocalipse. Você precisa ler Apocalipse como quem anda em círculos, sempre voltando ao início. Apocalipse, por exemplo, começa no capítulo de número 2, numa descrição que parece voltar ao jardim do Éden, a mulher e o dragão. E depois ele vai descrevendo de como Deus vai vencer este dragão. Aí então ele conta da besta que emerge da terra, da Babilônia, no capítulo de número 18, de como Deus vai vencer a Babilônia. Então veja, os capítulos 12 até o capítulo de número 18, Deus conta a história de como Ele venceu nossos inimigos. Pelo menos 5 inimigos aqui em Apocalipse. A besta do mar, a besta da terra, os ímpios, Babilônia e a serpente, o dragão, o diabo. Então, depois ele começa no capítulo 19, fechando esta cena. E ele fala de um júbilo que haverá para nós. Eu quero começar falando sobre isto que te espera. Sobre a história que te espera. A primeira coisa que você olha aí, veja no capítulo de número 19. Vou tentar aqui ser rápido, irmãos. Dos versos de número 1 ao verso de número 5, nós vamos ver o regozijo em termos de louvor. Há pelo menos aqui cânticos de louvor que você poderá percebê-los. Eles começam com aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. O segundo cântico, mais para frente, o verso de número 3, aleluia, um cântico de aleluia.
E depois no verso de número 5, no verso de número 4, no final, ele termina esse período de louvor dizendo: amém, aleluia. O centro da atenção é no que Deus faz, não é no que a igreja é capaz. Não é na nossa capacidade de evangelizar o mundo, ou de convencer os ímpios, mas na verdade de Deus. Que Deus realmente é poderoso, que Deus realmente tem poder para cumprir em nós todo o seu propósito até o dia final, porque eu sei em quem tenho crido e eu estou bem certo que é poderoso, guardará o meu tesouro até o dia final. O poder e a glória pertencem, a salvação também ao nosso Deus. Meus irmãos, então uma voz sai do trono onde está o Senhor, e esta voz conclama as pessoas a cantarem. Olha lá o verso de número 5: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e grandes. E então o final aqui é um hino de louvor, do verso 6 até o verso de número 8. São estes nós. Veja, a história é cíclica, não é? Aqui Apocalipse começou falando do dragão e da mulher, conta toda a história do homem, a perseguição da igreja, a vitória sobre a Babilônia, e agora o júbilo nos céus. E então João nos vê uma quantidade inumerável. Eu e você, ele viu em visão, razão lá no hebraico, e ele nos viu louvando ao Senhor. Para a igreja daquele tempo, isto era uma preciosidade, porque os crentes poderiam saber que poderiam ser mortos, sim, mas estariam com o Senhor. Eles cantavam aleluia. Verso 6: pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Eles têm de ter uma visão de Jesus no trono, irmãos. Isso falta para a igreja nos dias de hoje. Como é que eu sei que falta para a igreja nos dias de hoje? Pelo que a igreja está buscando. Porque hoje estamos vivendo como se vivêssemos somente para esta vida. Se temos um Senhor no trono, temos de servi-lo, temos de amá-lo, temos de adorá-lo. Uma vez por semana para mim é pouco, e para alguns uma vez por mês, porque tem o futebol, tem os passeios e as outras programações da vida. Tem um rei no trono, o Todo-Poderoso, que está enfileirando os exércitos para a vitória final. Este Senhor te ama, guardará você. Sabe, irmãos, quando esta cena foi colocada para João, quando João viu tudo isto, João não suportou. Os versos 9 e 10 falam sobre isto. No verso 9, o anjo falou: você viu, João? Agora escreve. Escreve aí, João. Vocês também, estou vendo gente escrevendo, né? Só o João que eu não estou vendo escrevendo. Escreve aí, João. O anjo está falando para o João, não é eu para você não, João. Agora é o anjo. Escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: estas palavras, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Deus promete, Deus cumpre. Creia na verdade da palavra do Senhor. João não suportou. João caiu em terra. João começou a adorar o anjo que tinha aquele evangelho para ele, aquela boa nova. E o anjo fala: João, levanta. Levanta, João, adora a Deus. E talvez João tivesse uma pergunta no coração: mas como que eu faço? Verso 10: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Aí ele termina: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Fale de Jesus. Adore a Deus, fale de Jesus. Fale dele no trono.
Irmãos, o Evangelho empobreceu. Nós estamos falando de Jesus que dá dinheiro, de Jesus que dá saúde, de Jesus que... E estamos esquecendo do Rei. Nós estamos falando que você precisa ir para a igreja porque você anda muito solitário. E estamos esquecendo do Rei. Irmãos, esse é o nosso testemunho hoje. Evangelizar é anunciar que o trono não está vazio, mas está ocupado por quem de direito, que se assentou para governar todas as coisas. Quando nós oramos, Hebreus capítulo de número 4 vai nos dizer, nós nos aproximamos deste trono. Quando nós louvamos aqui, nós erguemos a nossa voz ao trono, nos juntamos aos milhares de anjos para glorificar. Hebreus diz assim, e Cristo está entre nós. Nós precisamos dizer isso para o mundo, porque o mundo pensa que são outras forças que regem e que governam o universo. Alguns pensam que é a natureza. Há os que pensam que são eles mesmos que governam todas as coisas. Há quem pense que é o dinheiro. Há quem pense que é o maligno. Evangelizar é dizer que se você entregar a sua vida a Jesus, ela está segura, porque Ele é o Rei. Você deveria servir mais ao Rei. Eu quero ir para a segunda cena agora. Esta cena de guerra. Esta cena terrível que nós lemos há pouco. Eu quero destacar nessa cena que a figura central é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como todo o livro de Apocalipse, a conversa volta no início. Mais uma vez ele volta na batalha. Ele sai da vitória final e volta na batalha. Volta no início de tudo. Então você começa a ler esses versículos lembrando que quando ele viu o céu, ele viu o cavalo branco, ele viu o Senhor indo para a guerra. O Senhor lutando por nós. O texto deixará bem claro que a vitória do Senhor será a nosso favor contra todos os seus inimigos. Eu quero destacar 2 pontos. Primeiro, o modo como ele se refere a este cavaleiro do cavalo branco. A primeira coisa, o nome dele, ele se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é verdadeiro. O que ele disse é a verdade. Ele não mentiu para nós. Vou preparar-vos lugar. Ele saiu para ser vitorioso. Diz o texto que ele tem um nome, no verso 12, que só ele sabe, o seu caráter. Ainda não estava totalmente revelado, o seu caráter de glória e de poder. Só ele sabia. E diz mais para frente, em terceiro lugar, ele é identificado como Verbo de Deus. No verso de número 12. O Verbo de Deus. Perdão, o verso de número 13. O Verbo de Deus, a Palavra de Deus. Só para você ter uma ideia como a Palavra de Deus é o centro desta batalha. Diz que a arma que ele usa para ser vitorioso, que está lá no verso de número 15, sai da sua boca uma espada. E no verso de número 20, ele vai dizer que esta espada, verso de número 21, vai dizer que os mortos, essa espada foi a arma que ele venceu. De como o Evangelho é precioso, como a palavra de Cristo é preciosa. Ela é a nossa fé. Ela é a nossa vitória. Nós precisamos viver por ela. Irmãos, às vezes nós vivemos demais pelos nossos sentimentos. Sabe, não estou sentindo que é a hora de ir para a igreja hoje. Não estou bem para essas coisas de Deus. Sabe, eu não estou sentindo que a minha oração está batendo no teto e voltando. Tem muita gente se sentindo, né? Estou me sentindo. Você tem que confiar na palavra. O que Deus disse sobre você? Que você é um filho amado. E Ele ouve a voz dos seus filhos quando clamam. Ouviu o povo de Deus quando estava aprisionado no Egito. Um povo que nem sabia o seu nome mais.
Eles clamaram. E Deus ouviu o seu clamor e os libertou. Porque Deus cuida de nós. Os seus olhos estão sobre nós. Ele está com a sua espada flamejante lutando por nós. É por isso que nós dizemos que a Bíblia é a espada do Espírito. Ela é a única coisa dada a nós. Mas não é a nossa força em usá-la. É que Cristo nos usa para destruir seus inimigos. Não é à toa que ao longo dos séculos essa palavra foi tão atacada. Já foi queimada. Já foi proibida. E está sendo adulterada, infelizmente. Distorcida, remexida. Acrescentam doutrinas, ensinos. Nós precisamos do fiel e verdadeiro. A verdade de Deus, ela é a arma de uma vida com Cristo. Veja que eu não vou ler todos os versículos, nós já lemos ao longo do culto. Só quero chamá-los a atenção para como esta vitória será total. Diz que este cavaleiro se armou com a sua espada, e ele chamou outros cavaleiros do exército dos céus para estar com ele, mas diz que quem usa a arma é ele. Ele sozinho destrói os inimigos. E diz o texto então, que por causa desta vitória, todos os estão chamando Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Acho que é por isso que o verso de número 14 e 15, principalmente o verso de número 15, nos faz voltar ao Salmo 2. Vamos ver o Salmo 2? Salmo 2. Depois você compara. Salmo 2, verso 8. Pede-me, diz o Pai ao Filho, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão, por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como vaso do oleiro. Então, Apocalipse está nos falando de que o Rei, o nosso Rei, ele será vitorioso sobre todos os poderes desta terra. Sobre os políticos anticristãos. Sobre a belicosidade de povos inimigos do cristianismo. Sobre aqueles que põem arma na cabeça dos crentes para negarem a sua fé. Sobre os romanos, que com suas espadas mataram os apóstolos. Com as suas cruzes crucificaram os cristãos. Com suas jogos de brincadeiras lançaram os cristãos nas arenas. Até este grande poder foi vencido e será vencido finalmente. A descrição é que ele vai destruir reis, comandantes, chefes de Estado, pobres e ricos, porque os inimigos da palavra de Deus serão destruídos, irmãos. Por isso é que nós precisamos ser fiéis a ela, porque estamos sendo fiéis à verdade. Ninguém pode ir contra a verdade. Diz que um anjo aparece, no verso 17, aparece em pé, depois que vê que o Rei dos Reis matou todo mundo, ele aparece em pé e chama as aves dos céus para colher sua comida dos cadáveres. É só uma maneira de descrever como será total a vitória do Senhor. De como é perigoso andar longe do Senhor e de como é bom andar com Cristo. Eu quero ir para a outra cena, a terceira cena. A cena da última guerra. Na verdade, ele já descreveu-nos... Bom, vamos voltar, né? O círculo volta ao início. Ele começou a guerra e a vitória. Agora ele volta à guerra de novo. E esse é o capítulo, acho que acredito, mais complexo. Os primeiros 3 versículos, nós temos uma descrição do passado. O que havia acontecido antes. Vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente.
Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto. Então você vai perceber aqui, que ele volta lá ao período de Jesus, quando Jesus triunfa do diabo, sobre o diabo, Colossenses capítulo 2. Prende o diabo. Agora veja, tem gente que fala assim, mas como prender o diabo? O diabo anda tão ao derredor, como disse. Veja, esta ideia de prisão não é de anulação total, mas de limitação severa do seu poder. Antes todas as nações, exceto Israel, estavam aprisionadas. Porque Israel tinha os oráculos de Deus. A palavra que liberta. Quando Jesus vem, o que Jesus diz aos discípulos? Ide por todo o mundo e preguem às nações. Porque Ele não tem mais poder para enganá-las. Ele não vai mais impedir o Evangelho. Agora o Evangelho é livre, porque Cristo é vitorioso. Nos versos 4 em diante, ele salta da terra para o céu. E o que ele vai ver? Ele vai ver as almas dos decapitados, as almas daqueles que foram perseguidos, por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus. Eles não adoraram a besta, eles não serviram ao diabo, tomaram a decisão firme ao lado de Jesus, e o texto diz que eles estão reinando. Enquanto o diabo está preso por 1000 anos, os nossos crentes, que morreram em Cristo, estão com Cristo no seu reino. Verso de número 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele até 1000 anos. Essa ideia de 1000 anos não é 1000 anos literal, senão nós já estaríamos complicados, né? Já tem 2000 e tantos. Por este período completo de 1000 anos, enquanto o diabo está limitado em seu poder, a igreja está pregando o Evangelho nos céus. Aqueles que já batalharam conosco estão reinando com Cristo. Mas eles aguardam a sua ressurreição. Eles aguardam o dia final. A diferença entre eles e nós é que nós estamos sendo descritos no verso 7 e 10. Eles gozam felicidades, mas nós ainda temos lutas. É por isso que, tradicionalmente, nós chamamos a nossa igreja de igreja militante. A igreja que luta, a peleja. E agora aqui a grande peleja final. Aí então, ele volta para o seu olhar para esse tempo. O tempo do fim. Chegou 1000 anos. Deus dará, de novo, chances a Satanás. E ele voltará a enganar nações. Nós chamamos esse período de grande tribulação. Veja só, quando porém se completarem os 1000 anos, verso 7, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações, como fazia antes, enganando, com seus estratagemas, embotando a mente das pessoas e fazendo pensar, não, esse negócio de cristianismo, de Jesus, isso está por fora. E de novo a igreja será perseguida. Mas diz o texto, né? Nós já destacamos o versículo de número 9, que ele se reunirá com um grande exército. Não pense aqui em coisas muito literais. Vai ser lá em Gog e Magog, lá perto da Rússia. Calma. Só está falando da força, do poder que se levantará contra os fiéis do último tempo. E aí então muitos pensaram, e agora? Estamos perdidos, não vai dar para nós. Quando estivermos acuados, quando não haverá não houver portão de saída, o Senhor vem em nosso socorro. Milagrosamente, como no tempo de Elias. Vem em nosso socorro, e fogo do céu consome todos os inimigos. Eu quero chamar a sua atenção para duas expressões do verso 9.
de como é que o Senhor olha para os crentes. Primeira coisa, o acampamento dos santos, que fala muito do nosso caráter, fala muito desta igreja, que servirá ao Senhor com fidelidade à sua palavra, à sua verdade. Eles serão santos porque terão a sua vida santificada ao Senhor. O acampamento é de pessoas diferentes, separadas do mundo. Eles não vivem segundo os costumes das gentes, mas vivem segundo o padrão de Deus. E a outra expressão é cidade querida. Que expressão linda! Tem a ver com o caráter de Deus e do seu amor por nós. Vocês, irmãos, nós somos chamados a uma fidelidade tão grande ao Senhor, não baseada em nosso achismo, nosso sentimentalismo, mas na palavra. Ouvir o que a palavra diz e viver por ela, porque Cristo reina. E de lá dos céus, quando nós nos santificamos para Ele, Ele olha para nós e vê o acampamento dos santos. A cidade querida. Como é bom Deus falar isso para nós, que nós somos seus queridos. Deus te ama. Deus te ama, meu irmão. É por isso que Ele vem em seu socorro. É por isso que Ele vem nos resgatar. É por isso que Pedro pode dizer, aquele que virá, não tardará na sua promessa, mas Ele virá. Porque aos olhos do Senhor, um dia como 1000 anos como um dia. Nos concentremos nele nesta vida, porque Ele se concentra em nós. E o final, verso 10, fala que quando Ele voltar nesse dia, em socorrer-nos, Ele aniquilará o último dos nossos inimigos. A gente não tem tempo para ver tudo isso agora. Mas se você visse, por exemplo, capítulo 18, capítulo 14, capítulo 15, o próprio capítulo 19, Ele venceu a besta do mar, a besta da terra, venceu o anticristo, venceu a Babilônia, venceu os ímpios. E agora Ele dedica, lembra a história cíclica? Ele está contando da mesma batalha. Todos eles vencidos juntos, ao longo da história. Mas agora Ele quer fazer um círculo e falar para você que o próprio diabo, Satanás e a morte serão vencidos. Não haverá mais morte, porque a própria morte será lançada no lago de fogo. Serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Não haverá mais deles sequer notícias entre nós. Esse é o tempo do fim. Tente ler esses capítulos, sempre como círculos que voltam no início e contam a batalha de um ponto de vista diferente. Eu queria ir para a última cena, o juízo de Deus. Na verdade, irmãos, eu teria 2 sermões a pregar para a igreja, um aqui nesses 2 capítulos e outro nos 2 últimos. Mas os dos 2 últimos eu vou pregar só para mim, porque é domingo que vem, no dia do ECC. Um dia a gente compartilha sobre eles. Vou ter a oportunidade de falar desse assunto às quartas-feiras. E na minha sala só vou passar por cima uma corrida de 100 metros no livro de Apocalipse, na sala de escola dominical. Mas esses 2 últimos capítulos são lindos. Mas eles ganham maior sentido no final do capítulo 20. Se você perceber, o final do capítulo 20 fala do juízo. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, e cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O que mais que ele viu? Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. 2 livros, ou vários livros e mais um livro. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O mar deu seus mortos, os que nele estavam, a morte, o além, ou o Hades, né, se você quiser, né, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras.
Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E se você perceber bem, o juízo final aqui está contado do ponto de vista sempre dos ímpios. Se alguém não foi achado, ele não fala dos que foram achados. Porque os que foram achados, o destino deles está descrito. Capítulo 21 e 22. Sobre este juízo, perceba que o livro de Apocalipse está nos dando uma grande certeza. Uma certeza que muitas vezes nós não temos. Uma certeza que mesmo os profetas se perguntaram muitas vezes se era possível. De que adianta a gente servir a Deus? Será que vale a pena nós tentarmos andar de forma reta, enquanto somos explorados e às vezes até nos passam a perna? Será que compensa eu ir para a igreja todo fim de semana para adorar o meu Deus? Será que compensa eu tratar com amor os meus inimigos? Será que compensa eu perdoar lá dentro de casa? Será que compensa eu buscar na palavra, estudá-la dia e noite, meditar na sua palavra? Será que tudo isso compensa? Aparentemente os ímpios são até mais felizes. Esta hora muitos deles estão vindo do jogo de futebol. Alguns estão tristes porque perderam, mas outros estão felizes. E a semana que vem muda tudo isto. Estão nas festas, estão bebendo. Será que compensa uma vida regrada pela palavra? Será que compensa, às vezes, abrir mão de ganhar mais dinheiro por uma questão de escrúpulos da palavra? Esse texto está nos falando que sim. Porque serão todos julgados segundo as suas obras. Não vale a pena viver esta vida sem Deus. Nós não podemos nos esquecer de que isso tudo é a realidade, que não pode ser tocada. Mas está descrita nesta palavra fiel e verdadeira. Salte comigo aí para o capítulo 22. Verso de número 19, 11 em diante. 22, verso 10, desculpa. 10, 11 em diante. É que eu estou olhando o gato e o bife ao mesmo tempo. Não seles as palavras deste livro. Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus está voltando. Por amor a nós. E Ele nos chama a viver para Ele. É isso que Ele está dizendo. Não se incomode. Às vezes a sua vida não é tão fácil neste mundo. Nós temos que nos adaptar às realidades. Pode ser que um dia não fique fácil para nós nessa terra. Talvez você tenha um chamado de Deus para ser um missionário num lugar onde haja perseguição. E talvez você tenha que ir a um lugar onde o Evangelho é repudiado. Estão fazendo um convite aqui pela manhã, e não sei se vão fazer agora à noite, para uma viagem missionária para o Rio Grande do Sul. E se você não sabe, os estados do Sul são os estados com menor presença evangélica. E algumas igrejas estão crescendo, principalmente as que prometem prosperidade. E a palavra diz que não importa onde você esteja, na cabana, no árido Saara, escondido numa montanha, no Afeganistão,
ou nos ribeirinhos do Amazonas, ou num grande palacete na Inglaterra, ou aqui em São Paulo, essa cidade violenta que nós vivemos, aonde está os seus filhos? Ali está o nosso Pai e o nosso Cristo, amando, guardando, protegendo. O livro de Apocalipse não é um livro sobre o poder do diabo. É um livro sobre o amor de Deus por nós. E sobre a vitória dele, a vitória final. É um livro de estímulo à vida cristã, que deveria fazer você sair mais da sua casa para servir. Que deveria fazer você olhar para os seus vizinhos e falar de Cristo o Rei para eles. Que deveria fazer você entender que se alguma riqueza você tem nesta vida, ela veio de Deus por amor somente. Que deveria deixar você, ou fazer você deixar o egoísmo, a mesquinharia. Que deveria nos fazer uma família. A igreja é a família dos que creem nesta verdade. Se você abrir comigo Hebreus, capítulo 10. Se você não é acostumado a dar a perceber com seriedade a palavra de Deus, perceba agora, pelo menos agora. Verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Na igreja nós nos ajudamos quando fazemos as pessoas olharem para o alto. Quando elas estão cabisbaixas, olhando só para a terra, só para o que acontece, nós falamos, adora a Deus. Olha para o alto. Esta vida é só um tempo de espera até o dia de Cristo. Se morrermos antes dele voltar, podemos voltar para o capítulo 19, capítulo 20, e olhar que reinaremos com ele em glória. Eu quero chamar a Igreja Presbiteriana de Vila Formosa a ser uma igreja mais unida nessa fé. Nós precisamos sair deste mundo, da maneira como o mundo exige que vivamos, cada um para si. Nós vivemos uns para os outros, irmãos. Se você, por algum motivo, está impedindo a sua família de fazer isto, ouça-me, você está errando. E se você está se excluindo, você está errando. Quando João escreve isto, escreve para as igrejas. E fala para as igrejas. E diz para elas, vamos ficar juntos nisto, porque o que vem virá. Leia as cartas do capítulo 2 e do capítulo 3, as cartas às igrejas. Talvez você se veja ali. Quem sabe você abandonou o primeiro amor? Quem sabe você é daqueles que negociam com as obras das trevas? Quem sabe você é daqueles crentes mornos? E volte para o Senhor, porque a verdade é o Senhor. O triunfo da verdade se revela neste mundo quando nós vivemos por ela, pela verdade. Essa é a nossa parte, dar testemunho desta verdade. A melhor maneira de fazer não é criar discursos sobre Cristo, é viver como Cristo ensinou. Modo digno da boa nova, Cristo Rei. Isto é o Evangelho. Cristo é Rei. Eu quero convidar você, então, a sentir conforto
e sentir-se animado a olhar para este livro com mais cuidado e a buscar nele forças para a sua vida. Eu quero encerrar lembrando as palavras do apóstolo Paulo. Você e eu precisamos continuar nossa jornada de fé e esperança, com fidelidade, lembrando que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. Nem as trevas, nem a nudez, nem a fome, nem os principados, nem as potestades, nenhum poder, nem as alturas, nenhum poder na terra, nenhum poder nos céus. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É por isso que nós podemos sair por aí falando de Jesus. É isso que nos segura, é isso que nos conforta. Busque isso, irmão, busque isto. A igreja só prossegue para aquele dia, só prossegue bem para aquele dia, à medida que ela avança falando de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.